Olá, seja muito bem-vindo ao Mesa Aposta. Meu nome é Jefferson Medeiros e estou aqui para ser o seu anfitrião nessa que é a nossa terceira temporada. Puxe a cadeira e vamos bater um papo sobre o meu trabalho de conclusão de curso em artes visuais. Agora que você sabe um pouco mais da minha história, vamos falar sobre o meu TCC. Aqui eu vou colocar algumas informações técnicas e depois vou falar um pouco do que se trata o texto. O título final do meu TCC foi Alimentação Artística, Histórias e Receitas de Família. Você tem fome de quê? Ele tem 64 páginas e conta com um caderno de receitas à parte. O trabalho impresso tem como função simular um menu de restaurante, e o sumário indica os pratos que seriam servidos na apresentação do trabalho. Vou contando como tudo começou e adicionando detalhes e curiosidades no decorrer desse episódio. Como eu já tinha certa afinidade com o professor que me orientou, precisei apenas formalizar por e-mail o pedido de orientação. Obviamente, ele podia recusar o pedido caso ele não notasse que o meu trabalho tinha certa sinergia com o objeto de estudo dele. Não basta apenas gostar do trabalho do professor para que ele te oriente. Ele tem que entender sobre o assunto que você quer desenvolver para que ele possa te ajudar a escrever. Relendo o e-mail que eu enviei para o professor Cláudio, vejo que eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Vou ler um trecho do que o e-mail fala. O tema do meu TCC é sobre, abre aspas, o ensino de arte através da comida, fecha aspas. Gostaria de englobar o ensino através das novas mídias e também o olhar social e emocional que a comida traz. Não sei o que vocês acharam disso, mas lendo hoje, eu sei o quanto foi confuso o que eu escrevi. Tenho certeza que ele não entendeu absolutamente nada. Eu tinha como explicar melhor, porém a escrita acadêmica é bem complicada para quem não está muito acostumado com ela. Pós-e-mail, ele marcou uma conversa para que eu pudesse explicar melhor as minhas ideias e também saber se conseguiríamos desenvolver esse trabalho junto. Como a nossa conversa foi pessoalmente, eu não faço ideia de como eu expliquei, mas como eu sei o trabalho que desenvolvi durante esse tempo, vou explicar o que eu queria dizer com esse e-mail. O ensino de arte através da comida. Aqui eu teria que fazer a conexão das minhas 2 formações, porque, assim, eu queria falar sobre comida, mas eu tinha que falar do ensino de artes também. Afinal, eu passei 3 anos ali estudando sobre isso. E outra, é um curso de licenciatura. Como eu iria fazer essa conexão, eu não sabia muito bem. Eu só sabia que eu precisaria. Estava pensando que teria que fazer uma coisa mais quadrada, algo aplicável em sala de aula. Fiz inúmeras práticas em sala de aula com os meus colegas da graduação, porém, em uma escola é totalmente diferente. Lá eu estava seguindo o plano de aula do professor.
e aquela prática educacional me permitia fazer isso. Só que como tu faz isso na sala de aula de uma escola? Essa pergunta eu não posso responder, pois eu mudei completamente o caminho. Só que se você já fez em sala de aula alguma prática assim, deixe um comentário, eu vou adorar desenvolver isso com você. Bom, eu não queria fazer um trabalho medíocre, ou que eu perdesse o interesse em pouco tempo. Então eu tinha que pensar muito bem sobre o que eu iria escrever. E assim, conversei com inúmeros amigos e conhecidos para tentar achar essa bendita conexão. Acho importante falar que eu sou uma pessoa mega confusa, que tem 1 milhão de ideias e que se perde no meio delas. Então conseguir pensar e fazer algo coerente e de possível execução foi algo bem difícil para mim. Uma das primeiras coisas que o professor Cláudio orienta os seus alunos é fazer um caderno de artista. Para quem não sabe o que é, caderno de artista é um caderno normal, preferencialmente sem pauta ou sem linhas. Nele, você desenvolve o seu trabalho. Ali tu coloca os pensamentos, coisas que você quer testar, ideias e tudo mais. A importância da falta de linhas é para te deixar mais solto, possibilitando inclusive fazer esboços. Esse caderno deve ser item indispensável no seu dia a dia. Onde você for, leve-o. Esses registros serão ótimos para desenvolver cada vez mais o teu projeto, mas eles também viram um diário. Com ele, com os registros no caso, é possível traçar a evolução do seu assunto. Eu, inclusive, para escrever esse episódio, voltei ao meu diário e vi que tem alguns trechos que eu consigo desenvolver um outro assunto. Que no meio do caminho do meu TCC já não estava mais fazendo sentido. Porém, hoje ele faz. Tem um post no Instagram mostrando um pouco do meu caderno. E nos extras do Drive tem algumas folhinhas. Vamos passar para a parte que eu começo a escrever o trabalho. A primeira coisa que o Claudinho pediu para eu escrever foi um texto relacionando a cozinha e o ateliê de artes. Isso foi uma das coisas mais difíceis para mim, porque eu queria fugir do pensamento banal. Não sei como é para vocês a escrita, mas para mim, para começar a escrever é um parto. Para que a minha escrita saísse do absoluto nada, eu decidi começar contando a minha história. Esse é inclusive um dos motivos para eu começar essa temporada falando da minha trajetória. Mas não pense que é fácil escrever um texto corrido sobre você, só porque você sabe tudo o que aconteceu na sua vida. O refino do primeiro texto que eu enviei deu origem ao primeiro capítulo do meu TCC, que se chama Entrada Dadinhos de Tapioca. O dadinhos aqui é para fazer alusão à comida, que dadinhos de tapioca é uma comida que ganhou bastante força hoje em dia, e, e também falar sobre os dados de quem sou eu. No momento da minha escrita, eu já tinha terminado praticamente todas as disciplinas. Faltava apenas 4 créditos de alguma cadeira optativa. A minha escolha para completar os créditos foi gravura 2. Já tinha feito gravura 1
em 2019 e desde então eu continuei praticando essa expressão artística. Gravura, para quem não conhece, é a técnica de criar ranhuras em um certo tipo de material, normalmente madeira ou linóleo, que é um tipo de material emborrachado, o linóleo. Entintar, que é passar tinta, e transferir o resultado para uma outra superfície. Para simplificar o entendimento, é um carimbo. Vou postar alguns trabalhos no Instagram para ajudar a visualizar. Fazer essa cadeira ao mesmo tempo em que eu tinha voltado a trabalhar em uma cozinha deveria me ajudar a fazer a conexão que eu precisava para escrever. Olha, eu vou falar para vocês, não ajudou muito e às vezes parece que até distanciava, porque eu tentava fazer conexões que cada vez eu achava que ficava mais distante, sabe? Mas felizmente as minhas orientações com o professor Cláudio pareciam uma sessão de terapia e tudo que ficava complexo, ele deixava um pouco mais leve. A gravura e as aulas de gravura 2 me ajudaram a criar o gancho e juntar os 2 assuntos que eu queria desenvolver. Nas aulas, eu comecei a criar um trabalho voltado para a fome, pois era um assunto muito efervescente durante a Covid-19 e os anos subsequentes também. O aumento do preço dos alimentos, a dificuldade do acesso aos produtos da cesta básica, o comércio de insumos que antes eram descartados ou vendidos para alimentação animal e o crescimento da insegurança alimentar. Tais assuntos me forneceram dados para a escrita do segundo capítulo, que se chama Primeiro Prato: Sopa de ossos, acompanhamentos, descaso e descrença. No terceiro capítulo, intitulado Segundo Prato: Arroz com galinha, acompanhamento, história de família, eu conto mais sobre a gravura e o ato de gravar. Afinal, é preciso deixar evidente aos que não conhecem essa prática. Uso o ato de gravar da gravura para fazer uma conexão com a comida que nos marca, que grava algo em nós. Por isso, o nome do capítulo vem de uma referência muito marcante para nós aqui do Sul, que quase toda família tem, pelo menos na minha e na dos meus amigos, que é o arroz com galinha. Já o último capítulo, o quarto, leva o nome de Sonho e conta com 2 subcapítulos que são Sonho, Sabor, Crescimento Pessoal e Profissional e Sonho, Sabor, Ação e Criação. Nele, eu conto sobre como o estudo foi essencial para o desenvolvimento do meu pensamento crítico. Nesse capítulo, eu contextualizo sobre o ato da troca, mas uma troca simbólica e não física. O quanto é importante o ato de servir uma refeição e, em troca, receber o carinho dos comensais. No primeiro subcapítulo, eu conto sobre o grupo de estudos escolhido para continuar o meu projeto, que foi o Movimento Solidário Colmeia, que tem uma conversa à mesa com algumas integrantes do grupo. Enquanto no segundo, eu falo sobre o livro de receitas que produzimos juntos. Já a conclusão do trabalho ganhou o nome de Café, Fazendo a Digestão. Tem esse nome por ser algo que amarra tudo na minha família. O ato de tomar um cafezinho de meia em meia hora. Acho que diversas famílias brasileiras têm esse ritual também. Se você se interessar em ler ele, está disponível na biblioteca da FURG e o link estará na descrição desse episódio.
Na semana que vem, iremos conversar com o professor Cláudio, que fez com que tudo isso acontecesse. A você que ouviu esse episódio até aqui, o meu muito obrigado. Convido você a seguir esse podcast na sua plataforma de áudio favorita, assim como o perfil do Mesa Aposta no Instagram. Lembrando que agora todos os episódios saem também no YouTube. Em qualquer uma dessas plataformas, você pode comentar, sugerir temas e ajudar a desenvolver sobre esse tema alimentação. Um forte abraço e eu te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau!